um Deus gênio que desce tudo aquilo que você precisa e quer. Não é isso, irmãos. Primeiro, temos que entender, como diz a palavra de Deus, que nós, eu e você, nós nascemos espiritualmente mortos em delitos e pecados. Jesus Cristo veio a este mundo em carne para nos conceder vida eterna. Tudo isso, irmãos, é fruto do amor dele por cada um de nós. Ele nos amou. Amou você e a mim antes de nós nascermos. Antes dele ter criado o mundo, ele já sabia que eu e você, nós seríamos umas pestes. Natureza, que a palavra fala, que Jesus mesmo fala, a Bíblia está escrito, que nós temos e nascemos com a natureza de víboras. Gente, isso é terrível. E a gente conhece as cobras, só você cutucar elas. Cutuca uma cobra, para você ver se já o veneno dela já não estão saindo pelos lábios, a mente fica muito esquentada. Então o ser humano é terrível, irmãos, é terrível. Agora, como que pode o Deus de amor amar pessoas igual eu e você? Então, primeira coisa, temos que louvá-lo, agradecê-lo por tudo aquilo que ele é e fez por cada um de nós. Ele tirou o nosso velho coração, um coração confuso, um coração doente, um coração esquisito. O ser humano, ele é esquisito por essência. Ah, mas eu sou muito inteligente. Deus diz que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque pela nossa própria sabedoria, nós jamais vamos conhecer aquele que é a sabedoria infinita. Precisamos de entendimento, sabedoria, revelação, clareza, ter uma mente iluminada para compreender as Escrituras Sagradas. Uma pessoa que está espiritualmente morta, ela não vai ler as Escrituras. Ela vai buscar a Deus só nos últimos instantes. Ah, eu preciso dele agora. Não, irmãos, Deus não tem compromisso com pessoas que não o amam. Não o amam. Porque existem muitas pessoas que dizem tanto que amam o Senhor, mas passa tanto tempo, aliás, passa tão pouco tempo com Ele, porque quando nós amamos uma pessoa, a gente quer passar tempo com essa pessoa. Não é assim? Principalmente quando você que talvez é casado, solteiro e está namorando, quando você teve aquela química, aquela paixão pela sua namorada, então, assim deve ser pelo Senhor. Um amor, irmãos, que Ele mesmo colocou em nosso coração para amá-lo, porque nós não temos condições de amar a Deus. Então Ele colocou, derramou o seu amor, o amor ágape, um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, tudo suporta. Este é o verdadeiro amor de Deus, irmãos. O nosso amor é um amor de troca, nosso amor é um amor muito egoísta. Eu amo porque me ama. Se deixar de amar, vou ficar chateado, mas depois vou esquecer. Talvez pode até transformar em ódio, aquele amor nosso tão falho, né? Mas o amor de Deus é incondicional, Ele ama. Ele ama e para conquistar o nosso coração, Ele foi até as últimas consequências. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele morreu por mim e por você. Não é lindo isso? Mas não ficou apenas aí. Porque as Escrituras falam que o salário do pecado é a morte. Então, há, irmãos, uma sentença de morte sobre todos os pecadores. Mas Cristo veio para assumir o nosso lugar ali na cruz do Calvário. Quem tinha que morrer naquela cruz era eu e você. Porque nós não conseguimos obedecer a palavra de Deus, nós pisamos nos mandamentos de Deus e sempre o colocamos em último lugar na nossa vida. Entende, irmãos? Aí veio a religião, que a gente vai analisar um pouquinho hoje aqui sobre as doutrinas venenosas que matam as pessoas. Agora, o Evangelho, ele não veio formar uma religião. O Evangelho veio nos transformar em novas criaturas, em filhos de Deus em Cristo Jesus, colocar dentro de nós a vida eterna,
Vida eterna é uma vida que não se acaba mais. Uma pessoa que vive neste mundo hoje, ela vive cheia de inquietação, ela está se corrompendo, toda a sua estrutura corporal. Nós estamos envelhecendo, irmãos. As doenças, os alimentos, uma série de coisas. Então, até que vai chegar o momento em que vai ter ali uma lápide. Aqui jaz restos mortais de fulano ou de fulano de tal. E a Bíblia vai dizer, para aqueles que morrem sem a vida de Cristo, irmãos, não é ameaça. Jesus nunca fez ameaças para ninguém. Mas eu preciso advertir vocês do perigo que é uma vida sem Cristo. Aquele que desce para a sepultura sem a vida de Cristo, Provérbios 11, versículo 7, vai dizer que morrendo o homem ímpio ou perverso, ímpio aquele que não creu, morre também a sua esperança. Porque qual será a esperança daquele que desce para a sepultura sem a vida de Cristo? Irmãos, é um tormento eterno, é para todo sempre. Não tem mais uma escapatória, porque Hebreus 9, 27 está escrito assim: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto, da morte, o juízo. Mas a Bíblia traz uma informação que aquele que crê no Senhor Jesus, lá em João 3, versículo 18, quem nele crê não é condenado. Quem nele não crê já está condenado, então já vai descer para a sepultura condenado, a pagar um preço eterno, porque Jesus veio para dar a vida eterna, e aqueles que não creem receberão também uma condenação eterna, que é uma vida separada de Deus, que Pedro vai dizer nas suas cartas, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 17, está escrito assim, que eles enfrentarão uma densas trevas. Sabe o que é densas trevas? É trevas que você consegue apalpar com a mão. Se você ler Êxodo, a praga das trevas era uma figura muito linda do que é uma vida sem Deus. Então, aquela praga das trevas foi tão intensa, mas era uma negridão das trevas, que os egípcios ficaram 3 dias sem se levantar do seu lugar. Não via absolutamente nada. Mas a Bíblia vai dizer que na terra de Gósen, onde habitava o povo de Israel, havia luz em suas habitações. Agora nós temos o Senhor Jesus, que é a nossa luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas. Mas este mundo, você vê que nós não estamos em trevas literalmente, mas há umas trevas na mente, que Paulo fala em Efésios 4,17, entenebrecidos no entendimento. Entenebrecidos, essa palavra entenebrecido é o entendimento em trevas. Por isso que nós recusamos a Deus, o Pai, ao Senhor Jesus, a sua obra consumada. Então, queridos, todas as vezes que nós nos reunimos em torno da palavra dele, é uma ocasião muito especial, porque nós temos o falar do Senhor. Quando o Evangelho da Graça ele é ministrado, ele é pregado, Deus ele rasga os céus, ele revela a sua graça, para que você possa crer ou não crer. A decisão é tua. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está condenado. E o próprio Jesus vai dizer em João 5, versículo 24. Escute o que ele vai dizer ali. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então significa que neste mundo estamos vivendo a vida de morte? Não tenha certeza. Mas neste mundo você pode obter a vida eterna, que é Cristo. Ele disse lá em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A palavra abundância ali no original grego é uma vida eterna. É uma vida que não se acaba mais, porque nós estamos unidos ao nosso amado Senhor Jesus. Uma vida de união com Ele. Como o Pai está unido ao Filho e ao Espírito Santo, quando nós cremos em Cristo, nós somos unidos a Ele. Então Ele nos levou pela fé
para a Trindade Santa. Irmãos, aquele texto que nós citamos sempre aqui, que diz assim, Colossenses 3:3, porque vocês morreram e a vossa vida está, olha só que lindo, pela fé, está escondida com Cristo em Deus. Então eu tenho que crer, claro que eu estou aqui literalmente, mas pela fé eu estou nos lugares celestiais em Cristo. Isso que a Bíblia diz. Então, quando eu exerço a minha fé na palavra de Deus e descanso na suficiência das Escrituras, e Deus é o Deus que não pode mentir, Tito 1, versículo 2, é o Deus que não pode mentir. Por isso que nós nunca vamos encontrar nenhum erro sequer nas Escrituras Sagradas. É uma exatidão tremenda. Benditos são aqueles que puderam ter os seus olhos abertos para crer que lá na cruz, no corpo de Cristo, nós fomos levados, atraídos, inseridos. Antes de você nascer, Deus já sabia que você seria um pecador, com uma natureza terrível, ruim, porque o ser humano é muito ruim. Nós temos pensamentos, irmãos, meu Deus, os nossos pensamentos, quando nós pensamos mal das outras pessoas, quando nós falamos das outras pessoas, né? Nós sentamos em cima do nosso rabo e vemos os defeitos dos outros. Mas quando nós projetamos, ou seja, quando nós enxergamos o erro das pessoas, nós estamos vendo os nossos próprios erros. Porque Paulo fala em Romanos 2, versículo 1. Nós somos indesculpáveis quando nós julgamos, quem quer que seja, porque naquilo que nós julgamos, nós praticamos. Nós temos a mesma matéria-prima, carne. E a Bíblia vai dizer que a nossa carne, ela é podre. A palavra fala em Isaías 1,5, que desde a sola do pé até o alto da cabeça, não há em nós coisa sã, senão feridas, chagas podres, umas e outras não exprimidas. Ser humano é terrível, irmãos. Agora Deus amou você e a mim e nos colocou em Cristo Jesus. Agora é para quem crê. Por exemplo, tem um texto, 2 Coríntios 5, versículo 14, que diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então aqui eu tenho uma informação muito profícua, uma informação fundamental, de que Jesus não apenas morreu sozinho na cruz, mas Ele me inseriu na sua morte, me fez participar daquela morte. Porque não há outra maneira do pecado ser tirado de cada um de nós, se nós não crermos que fomos crucificados juntamente com Cristo. Então, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado entrou em nós pela vida, ele tem que sair pela morte. É uma obra radical feita por Cristo na cruz, no seu corpo, onde Ele incluiu a todos ali. Irmãos, que coisa linda é isso, irmãos. A Bíblia vai dizer também, vocês conhecem o texto, Romanos 6,6, que vai afirmar da seguinte maneira: sabendo isto, que o nosso homem velho, a nossa natureza pecaminosa, o nosso coração enganoso, as nossas chagas podres, foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais a pecado como escravos. E ele continua dizendo, Romanos 6,7, aquele que está morto com Cristo, justificado está do pecado. Enquanto você não crê que você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, você é apenas um católico, um evangélico, um crente que está indo para o inferno. Porque Deus, Ele é justo, irmãos. Ele não pode salvar você e a mim se a justiça dele não for cumprida na sua vida. Lembra o que ele disse lá em Romanos 1, versículo 16 e 17? Paulo fala no versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é aquilo que Cristo é, a pessoa dele, e a obra que ele fez lá na cruz por amor a esta humanidade, que o tanto rejeita.
Entende? Agora, ó, escuta o versículo 17, Romanos 1,17, ele disse assim: porque nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo, e não o crente, viverá pela fé. É o que foi justificado. E não há maneira de sermos justificados a não ser, irmãos, quando cremos que morremos junto com Cristo, ressuscitamos com Ele. Então, a conta nossa foi paga pelo Senhor Jesus. Lembra aquele texto lindo de João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, olha, você sabia que se você não creu no Senhor, você está correndo risco de morte eterna? Nunca mais haverá luz. Fica um dia no seu quarto lá fechado, tudo apagado, debaixo da cama, com aquela, como é que chama? Coloca no rosto aqui, no olho, aquele tampão no olho lá, uma venda bem escura. Fica lá com você sozinho um dia inteiro. Parece que é uma eternidade, né? É, mas isso não é uma eternidade. Eternidade é quando nós estamos aqui conversando. Talvez milhares de pessoas estão morrendo agora sem a vida de Cristo. Eles nunca mais verão a luz. E a Bíblia vai mais além. Lá em Marcos, diz que o bicho não morre e o fogo não se apaga. E a Bíblia vai dizer que serão atormentados pelos séculos dos séculos dos séculos. Por quê? Vocês sabem o lugar onde se mais faz oração? É no inferno. Quantas pessoas estão clamando lá agora? Senhor, tem misericórdia. Agora muito tarde, a porta já foi fechada. A porta da vida já foi fechada. Queridos, Cristo, quando de fato Ele é a nossa vida, aquele texto que Paulo fala em Gálatas 2,20, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quem é Jesus? Antes de entrarmos aqui nessas doutrinas venenosas, eu quero falar um pouquinho de quem é Ele em nós. Primeiro que estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é cristianismo? É não mais eu, mas Cristo vive dentro de mim. Então Ele é a vida eterna, eu estou unido com Ele pela fé. Agora, quem é Jesus? A Bíblia diz, por exemplo, o Salmo 16, versículo 11, que na presença dEle, há plenitude de alegria, e a sua destra, mão direita, há delícias perpetuamente. Primeiro que alegria é uma pessoa, é Jesus. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa vida eterna, a nossa alegria. E Ele nos proporciona delícias perpetuamente. Se você for sincero aí com o seu coração, você vai descobrir que neste mundo, talvez você já experimentou coisas muito deliciosas, mas elas são transitórias, são passageiras. Agora, Cristo, Ele é eterno. Então a nossa alegria é eterna. As nossas delícias é eterna. Agora nós temos luz. Ele disse assim em João 8,12: eu sou a luz do mundo. A luz do mundo. Queridos, Cristo é a nossa luz e habita em nós. Então quando Ele habita em nós, nós temos discernimento espiritual, nós temos luz, nós temos visão espiritual da pessoa, a obra de Cristo, da glória de Cristo. Isso não é maravilhoso demais? Irmãos, isso é prerrogativas de filhos de Deus. E Ele vai dizer também o seguinte, que agora nós temos que expressar a Cristo. Ele disse, vós sois a luz do mundo, mas Ele é a luz do mundo. A igreja não tem luz própria, então Ele vem morar dentro de nós. Cristo é a nossa luz. E Ele disse lá em Mateus 5,16, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, as vossas boas ações e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ele é maravilhoso, irmãos. E outra coisa, Cristo é a nossa sabedoria.
Sabedoria. Existe uma sabedoria. Tem muitas pessoas que confundem sabedoria com conhecimento. Tem pessoas que, por exemplo, se você dá uma palestra aí, se você é um médico, né? Temos aqui uma futura médica também, que se depois de formada, se ela dá uma palestra sobre medicina, você vai pensar o seguinte: nossa, aquela médica ela é muito sábia. Não, ela é inteligente. Porque nós não podemos confundir sabedoria com conhecimento adquirido. Se eu der uma palestra sobre psicologia, algumas pessoas vão ficar impressionadas, mas é conhecimento apenas. Sobre gastronomia, sobre qualquer área da sua vida que você ministra uma palestra, as pessoas vão aprender muito do seu conhecimento, mas talvez não vão aprender de você, porque a tua vida revela que, de repente, estamos ali, uma pessoa que nos ensina física, que nos ensina matemática, que nos ensina psicologia, direito, aprendemos do conhecimento da pessoa, mas nós não podemos aprender dessa pessoa, porque talvez ela seja, nos bastidores, uma pessoa mau caráter. Agora, tem uma pessoa que teve a ousadia de dizer o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo. Nós não aprendemos sobre Ele, nós aprendemos Ele. Ele é a nossa sala de aula, Ele é o ambiente do nosso estudo e Ele é tudo aquilo que nós precisamos saber. Cristo, Ele é infinito, irmãos. Nós teremos uma eternidade para conhecê-lo. Não vamos conhecê-lo na sua plenitude, porque Ele é Deus, Deus de Deus. E esse Deus se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Ele veio trazer toda a realidade de quem Deus é para nós. Ele veio trazer para nós o Pai. Quando o Verbo se fez carne, Ele colocou a sua habitação no nosso meio, e Ele veio cheio de graça. Agora, o que Ele veio fazer? Primeiro, Ele veio revelar quem é o Pai. Como é que nós sabemos disso? Por exemplo, você pode ler na sua Bíblia depois, João 14, versículo 9. 8 e 9. Felipe fez uma pergunta para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Ele respondeu assim: Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tens me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como os dizes tu, mostra-nos o Pai? Queridos, que coisa linda, irmãos. O Deus encarnado, que nem os céus pode contê-lo, nem esse universo pode contê-lo, habitando na pessoa de Jesus. O Deus que se fez carne como um de nós. E agora Ele se fez carne com uma finalidade, para levar também a nossa carne para a glória. Nós vamos receber um corpo glorificado semelhante ao corpo da sua glória. Porque quando nós morrermos um dia, e está breve, logo você morre. Aliás, a morte na nossa vida ela é iminente. Nós não sabemos, você não pode garantir vida para você até amanhã, você não é Deus. Nem eu também não sou. Mas escute, queridos, todo aquele que é habitado pelo Senhor, sabe o que mais Jesus é? Ele disse para Marta, irmã de Lázaro, seu amigo que tinha morrido. Em João 11, 25, ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. Cristo não é vida, Cristo é a vida de onde originou todas as vidas. Quando Ele soprou ali em Adão e Eva, sopro das vidas, houve uma proliferação, porque em Gênesis 3:20 vai dizer que Eva é a mãe de todos os seres humanos desta terra. Tem muitas especulações, e isso aqui é Satanás para confundir a mente das pessoas, entende? Já tinha pessoas quando Adão e Eva foram criados, mentira, irmãos. A Bíblia diz, e eu creio, Deus não é mentiroso,
Eva é a mãe de todos os seres humanos que já pisou na terra. Então vamos estudar um pouquinho a palavra? Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 38. 2 Reis 4, a partir do verso 38. A palavra, ela traz aqui algo que nos chama muito a nossa atenção. A Bíblia, ela é tão rica de significado, porque temos aqui o falar de nosso Deus e Pai. Então, irmãos, nós precisamos de analisar cuidadosamente as Escrituras Sagradas para que ninguém mais nos engane. Ninguém mais nos engane. Se você não conhecer a palavra, qualquer aí picareta pode lhe enganar. O que tem de picareta hoje? Atrás do teu dinheiro, entende? Mas quando você conhece a palavra de Deus, ninguém mais te engana. E você pode confrontar esses falsos profetas heréticos dos últimos dias. Porque foi preanunciado pelo próprio Senhor Jesus que nos últimos dias haveriam homens, mestres de Bíblia, que introduziria em nosso meio heresias destruidoras para nos afastar do nosso amado Senhor. Então aqui, irmãos, devemos ler a palavra de Deus e buscar sabedoria para compreender as Escrituras. A Bíblia, ela é muito simples. A Bíblia, irmãos, ela é tão simples que precisamos de revelação. Porque nós chegamos para a Bíblia com uma arrogância. E outros que não querem ler, falam, não leio porque eu não compreendo, é muito difícil. Mentira, irmãos. Temos um Jesus que é manso e humilde de coração para nos ensinar. Tem um Espírito Santo que é o professor para nos ensinar. E temos o Pai para nos ensinar. Ele vai dizer assim no Salmo 32:8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sobre as minhas vistas eu vou te dar conselhos. Esse é o nosso Senhor. Agora, você quer? Isso depende, queridos, de você querer ou não. Então vamos ler aqui 2 Reis 4:38. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. Presta atenção aqui, essa expressão, havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume. A palavra lume aqui é ao fogo. Lume, de luminosidade. Põe a palavra ao fogo, lume. E faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Aqui Eliseu estava fazendo uma conferência com seus discípulos. Então toda conferência tem que ter comida. Muito interessante. Versículo 39, presta atenção agora aqui. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela, encheu a sua capa de colicíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela. Agora presta atenção, visto que não as conheciam. Tem muita gente comendo veneno achando que é alimento. Tem muita gente morrendo. Tem um pessoal aqui, estão sendo brecados, Porque agora tem muita gente que está com medo de morrer. Que enchia aí o caneco de cachaça, agora, será que não tem aqui etanol, metanol? É metanol ou etanol? Metanol, Estão com medo. Mas vamos beber. Vamos beber, e não, qualquer coisa a gente corre para o hospital aí, não é assim? Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela. Ou seja, esse alimento aqui é venenoso, vamos morrer. O homem de Deus, morte na panela ao homem de Deus, e não puderam comer. Agora, olha que lindo o versículo 41. Porém, Eliseu disse aqui: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Aqui, só lembrando que foi aqui o que tirou a morte da panela, farinha. Farinha, se você ler cuidadosamente, Levítico capítulo 1,
você vai encontrar ali a oferta de manjares. A oferta de manjares fala da humanidade de Cristo. E a única oferta incruenta que era oferecida a Deus, que as mulheres faziam aqueles bolos de flor de farinha, que fala da humanidade de Cristo, e era oferecido queimado, né? Então, farinha aqui fala da humanidade de Cristo. Ou seja, você vê que tem Cristo em todo o Antigo Testamento. Se nós lermos as Escrituras do Antigo Testamento e não encontrarmos Cristo, nós não encontramos nada, irmãos. Porque Cristo está de Gênesis a Apocalipse. Lindo. Então eles colocaram ali, o Eliseu, farinha. E a farinha tirou o veneno que trazia a morte. Lembra que Jesus Cristo disse lá em João 12, versículo 24? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Grão de trigo, fala da humanidade de Cristo. O verbo se fez carne, caindo no solo, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. E aqueles que creram no Senhor são frutos da morte do grão de trigo. Que coisa linda isso, irmãos. Então está aqui a receita magnífica para curar o mal de todo tipo de morte. Jesus Cristo. Quando a vida entra, a morte tem que sair. Porque você se lembra quando o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, ele deu aquele grito lá na cruz, depois que consumar toda a obra, tetelestai, está consumado? A morte ali estava sendo tragada pela vitória. Jesus estava acabando com a morte, porque ele tragou a morte, agora ele é a vida. E Pedro vai dizer em Atos capítulo 2, que é impossível da morte ter tragado a Cristo. Não tem possibilidade, porque ele é a vida. Imagina a morte querendo tragar a vida, não tem possibilidade. A morte teve sim, como diz o irmão Stephen Kong, uma indigestão, quando tentou tragar o Senhor, e o levou para a sepultura 3 dias, mas Deus o Pai o trouxe à vida, porque é impossível que Jesus fosse vencido pela morte. Irmãos, ele venceu a morte. E a mesma Bíblia vai dizer para nós, em 1 Coríntios 15, 54 em diante, Paulo brinca com a morte dizendo o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu ferrão? Tragada foi a morte pela vitória. E ele diz lá no versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Irmãos, que coisa linda é isso, irmãos. Nós temos a vida em nosso interior. Agora, vocês observaram aqui no versículo 39, que eles comeram de um ensopado que eles não conheciam. Sabe o que Oséias vai dizer? O profeta Oséias, em Oséias 4:6, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Não é que falta conhecimento, não é que falta um conhecimento, falta o conhecimento. Meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Quando nós não temos um entendimento adequado e claro da palavra de Deus, nós estamos sendo destruídos. Queridos, a gente conversa com tantas pessoas, irmãos, que pelo tempo que já deveria caminhar na palavra, são analfabetos de Bíblia. Por isso que são escravizadas nas mãos dos cães. Quem são os cães? Filipenses 3:2, Paulo fala assim: acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos dos cães. Será que cão aqui é cachorro? Não. Essa interpretação tem um princípio de interpretação da Bíblia, que a Bíblia, da hermenêutica, que é a Bíblia explica a Bíblia. Quem são os cães? Lembrando que Paulo, ele era um perito do Antigo Testamento. Então ele traz uma interpretação para nós, falando sobre esses cães. Então em Isaías 56:11 está escrito assim: tais cães são gulosos, são pastores que nada compreendem. Percebe? Cada um deles vai para o seu caminho. Há uma ambição. Então,
Às vezes pessoas falam assim, o pastor Cláudio só fala mal dos pastores. Não! A Bíblia que está dizendo, não foi eu que escrevi a Bíblia, eu tenho que falar a verdade. A verdade dói, machuca, mas a verdade cura, a verdade sara, a verdade liberta. A verdade liberta você de você, porque seu pior inimigo é você mesmo, é eu mesmo. Irmãos, nós nascemos todos curva de rio. Cristo veio amar alguém insignificante igual eu e você. Ou você acha que você tem um significado bom? Qual? O que você vale diante de Deus? Alguns falam assim, né? Do tamanho do mundo, a alma vale do tamanho do mundo. Sim, mas o preço que Ele deu. Mas quanto é que você vale? Isaías 41, 24 está escrito assim, você pode conferir depois lá em sua Bíblia. Eis que sois menos do que nada. Nada é nada. Agora, menos do que nada? O que é menos do que nada? Mas o tudo que é Cristo amou você e a mim. E nos levou para a cruz. E nos crucificou e nos deu a sua vida pela ressurreição. Agora o tudo mora dentro de nós. Aquele que era menos do que nada, agora tem o tudo. Tudo é tudo. Cristo é tudo, diz a palavra de Deus. Então tudo que eu e você nós precisamos está nessa pessoa chamada Jesus Cristo, que é o nosso tudo. Então, queridos, há muitos crentes que amam o culto. Tem muitos crentes que amam cultuar. Mas estar no culto porque amam o culto, mas não significa que eles amam a Cristo. Queridos, tem muita gente que gosta do culto porque ama o culto, mas não ama o culto. Você pode cultuar, vir aqui para cultuar, mas não amar a Cristo. Estão me compreendendo, irmão? Ama cantar, ama chorar, ama se arrepiar, mas não amam a Cristo. São pessoas religiosas. Estão me compreendendo, irmãos? Amar a Cristo não está relacionado a algo bonito em que você sente num louvor. Isso qualquer religioso faz. Amar a Cristo está relacionado com obedecer, viver aquilo que você professa e canta. E hoje em dia, irmãos, as letras dos louvores estão, a grande maioria está tudo distorcida. Eu louvo a Deus porque nós temos aqui na comunidade uns irmãos que têm tido este cuidado em cantar o que as Escrituras diz. Isso é maravilhoso. Isso também não faz nós melhor do que ninguém, não, irmãos. Então, amar a Cristo está relacionado com obedecer, viver aquilo que você professa, entende? Que são os ensinamentos dele. Quando ele pede algo de mim, de você, primeiro ele capacita, ele te habilita a você a cumprir. Ele vem morar dentro de você. Deus Todo-Poderoso habita em mim. Eu não sou obediente, mas o obediente mora dentro de mim. Por isso que é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Percebe, irmãos? Então, agora, por que as pessoas gostam do culto? Você sabe como que era o culto no Antigo Testamento? As pessoas sacrificavam. Agora, você sabe por que elas sacrificavam? Porque elas amavam o sacrifício. Vamos ler esse texto aqui, que é importante. Abra lá em Oséias, capítulo 3. Oséias, capítulo 3. Vamos ler aqui o versículo... Muito interessante, irmãos. Capítulo 3 de Oséias, o versículo 8 de Oséias, perdão. O versículo 12 e 13. Eu vou ler primeiro o 13. Esse aqui, quando fala amo o sacrifício, é a mesma coisa que amar o culto. Amar o culto. Não é assim? As pessoas não gostam de ir para o culto e ficar pulando lá na frente igual uns bode, e aleluia, glória a Deus, aquela coisa toda, e é um fanatismo religioso, e danças e canta, e aquela coisa toda, mas não tem uma convicção real de que morreram e ressuscitaram com Cristo. Então eles amam o culto, porque no culto a gente pode se aparecer, pode se mostrar, que espiritualidade, pode chorar, pode se arrepiar, mas não amam o Senhor da glória, irmãos. Percebe? Agora,
Olha Oséias 8,13. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Está vendo aqui, irmãos? Amam o culto, é gostoso estar no culto, é maravilhoso demais. Não é assim? Mas por que eles amam o culto? Porque eles amam sacrificar, pois gostam da carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora, olha o versículo 12 aqui, versículo acima. Embora eu lhe escreva minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Palavra para eles é coisa estranha, mas eles amam o culto. Eles amam cantar, amam se arrepiar, amam chorar. Mas isso não significa que é um cristianismo verdadeiro envolvido, irmãos. Cristianismo verdadeiro é somente para aqueles que creram na sua morte e ressurreição junto com Cristo. Fora disso é religião. Então, amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado, eles voltarão para o Egito. Ah, o irmão lá desviou, nunca foi uma nova criatura. Ah, aceitei Jesus, fui batizado nas águas, estou salvo. Isso, batismo nas águas não traz salvação para ninguém. Coração teu iludido e o iludiu. Antes de batizar nas águas, você tem que crer na sua morte com Cristo, no batismo, na morte de Cristo lá na cruz. Você foi inserido, você foi crucificado, você foi morto. Sem isso, você está perdido eternamente. Irmãos, temos que acordar. Acorda para a vida que Ele tem para lhe oferecer, queridos irmãos. Então, o culto, ele vai passar. O arrepio também, ele vai passar. Mas o verdadeiro amor, ele vai permanecer, sabe aonde? Uma coisa chamada obediência. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Ontem tivemos aqui uma reunião preciosa com os jovens. O irmão citou aqui 2 textos que nós tínhamos em mente para citar, mas vamos citá-los aqui. Vamos citar 3 versículos. Observa aqui, irmãos, o versículo 15. João 14, versículo 15 está escrito assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essa palavra aqui, guardar, no original significa obedecer. Se me amais, qual que é a prova de que nós amamos o Senhor? É quando obedecemos o Senhor. Olha aí nesse mesmo capítulo, versículo 21 agora, que diz assim, olha que lindo que é aqui. Jesus está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que lindo, irmãos. Agora, um detalhe aqui. Não queira obedecer a Bíblia porque você não consegue. Primeiro você creia que você morreu e ressuscitou com Cristo, que Cristo é sua vida. Quando Cristo é sua vida, você tem essa convicção na palavra, aí você pode ter certeza de uma coisa, que o Espírito que Ele colocou dentro de você fará você obedecer, lhe habilitará, lhe capacitará a você obedecer a palavra dele. Aí é leveza. Por isso que João fala em 1 João capítulo 5, que os seus mandamentos não são penosos. É uma pena que muita gente não sabe disso e não quer buscar isso diante do Senhor. Fico carregando fardos, eu estou numa obra, eu estou aqui. Gente, todo religioso é chato demais. É insuportável você viver com uma pessoa que é religiosa, fanática. Estamos nas obras, estamos fazendo o quê, meu Deus? Tudo já foi feito. Agora, Ele vai ordenar os seus passos para que você realize aquilo que Ele quer fazer, mas na capacidade que Ele vai lhe suprir. E também, não vai pensar que a coisa vai cair do céu. Se você tiver intimidade com Ele, Ele vai dizer o que você tem que fazer. Não é o pastor. Hoje em dia as pessoas obedecem mais os pastores do que a palavra de Deus. Isso é uma idolatria.
E como tem gente picareta hoje no meio chamado cristianismo. Quanto engano religioso tem no meio do povo de Deus. Quantas pessoas escravizadas nas arapucas da religião. E elas não conseguem sair, porque são ameaçadas. Se sair, Deus vai te amaldiçoar. Meu Deus, que Deus que é esse? O nosso Deus é o Deus de amor, é o Deus de toda graça, que em Cristo fez uma obra no seu coração, trocou seu coração velho, colocou um coração novo dentro de seu peito aí, pela fé. Que agora fez você um filho amado do Pai. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Agora, olha que lindo aqui o versículo 23, desse mesmo capítulo 14 de João. Diz assim, verso 23, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, aqui a Trindade vindo, aqui não é singular, é plural, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Você já parou para pensar nisso, querido? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vem morar dentro de você, se você ama o Senhor e obedece a sua palavra. É muito grande isso, irmãos. É grande demais. Nós não merecíamos isso. Nós não somos dignos disso. Digno é só o Cordeiro, mas Ele nos fez dignos para participar dessas realidades espirituais. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, quem ama Cristo não apenas conta para Ele, mas também vive para Ele. O apóstolo Paulo, ele escreveu assim na sua carta, Filipenses 1, versículo 21, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Meu Deus, que coisa linda, irmãos, que convicção. Para mim, o viver é Cristo. E ele mesmo disse que, irmãos, sem Ele, nós nada podemos fazer. E nós achamos que podemos muitas coisas, né? Ele sustenta até o Satanás. Porque Colossenses vai dizer que em Cristo, nele, tudo subexiste. Então Ele sustenta todas as coisas. A tua respiração, os teus batimentos cardíacos, a tua visão. Então Deus sustenta, mas mentira, irmãos, quer dizer que nós somos autossuficientes, é uma mentira. Você depende dele antes de mais nada. Você acha que não? Vamos abrir, por favor, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, ele estava sabendo o que ele estava dizendo ali. Olha só o versículo 24. Atos 17, versículo 24, que diz assim, vamos ler alguns versículos desse capítulo 17 aqui. Olha que lindo é o versículo 24 e outros que a gente vai ler também. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, se tem alguma coisa que existe neste mundo foi por criação de Deus. Aí eu não creio, é problema seu. Eu creio na Bíblia, Deus disse que criou todas as coisas, tudo que há neste mundo existe por causa dele. Agora escuta aqui, sendo ele Senhor do céu e da terra, a palavra Senhor é aquele que manda, aquele que é o dono, Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Eu fico assim, achando uma tolice tão grande quando as pessoas falam, vamos à igreja? Queridos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não está claro aqui na palavra de Deus? Vamos à igreja. Vamos. Você não vai na igreja. Você vai no local de reunião da igreja. A igreja é aqueles que creram em Cristo, em sua morte e ressurreição com Ele, que é habitado pelo Senhor. Esses são igreja. Igreja é um organismo vivo. Você acha que Deus habita nesse templo feito por mãos humanas? Aqui é um local muito sagrado. É sagrado porque a igreja vem se reunir aqui. Os membros do corpo de Cristo saem das suas casas e se congregam aqui, reúnem aqui. Então é um lugar sagrado porque Cristo é sagrado, porque o templo do Espírito, que é eu e você, 1 Coríntios 3,16, é santo, é sagrado.
Deus não veio fazer de você apenas um evangélico, um crente, um católico, veio fazer de você um santo em Cristo Jesus. Porque você morreu e o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito de Deus, o Pai, habita dentro de você e faz de você um santo e uma santa em Cristo Jesus. Oh, meu irmão, que coisa linda é isso! Precioso demais. Então, agora veja aqui o versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo, agora escuta aqui, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele dá vida, respiração. Irmãos, se você parar para pensar, eu tenho observado tudo que o Pai criou e fez e sustenta. Você percebe que hoje está um clima muito agradável, muito gostoso, o ar está tão delicioso para a gente aspirar, respirar. Ele fez este ar na proporção certa, entende? Um ar puro, um ar gostoso. E tudo isso, esse frescor, essa chuva mansinha, são as carícias de Deus sobre a sua vida. Você tem observado isso, irmão? Você tem dado graças por tudo aquilo que Ele é e tem feito na sua vida? Olha o carinho do nosso amado Senhor para com a sua vida. Porque você tem um coração tão duro ainda, não resiste a Ele, senão você vai se perder eternamente sem Deus. Meu Deus do céu. Que tristeza, irmãos. E Ele continua dizendo aqui, seguinte, verso 26, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Você tem um limite de vida aqui na face da terra também. Olha só, 27, para o buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe, Ele está perto. A palavra fala em Romanos 10, versículo 9. Olha que lindo, irmãos. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se é com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê a respeito da salvação. O problema do homem que vai para o inferno não é o seu pecado mais, mas a sua incredulidade. Agora, olha o versículo aqui 28, irmãos. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Queridos, o que você é sem Cristo? Nele, diz a palavra, nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Então Jesus, ele agora está claro aqui, porque ele disse lá em João 15,5, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você age, teus movimentos, tudo é Ele quem faz em você. Só que nós temos um coração tão ingrato, um entendimento em trevas, a gente não consegue perceber os cuidados dele sobre as nossas vidas. Nós somos arrogantes, nós somos nariz empinados, nós somos metida bestas, nós somos ignorantes demais, irmãos, com relação ao Senhor. A gente sabe tudo sobre todas as coisas, mas sobre o Senhor, a gente sabe tão pouco dele. Aqui está tudo a respeito dele, meus queridos irmãos. Não perca tempo. Procura conhecer o Senhor que habita no seu interior. E não se envolva com doutrinas várias e estranhas. Doutrinas que matam. Examina as Escrituras. Abra aqui, queridos, está em Atos, né? Olha o versículo 11, que diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, queridos, não coma gato por lebre.
Qualquer pregação que você ouvir, confira na sua Bíblia se as coisas são assim. Seja uma pessoa nobre, seja um bereano, examine as Escrituras Sagradas. Não confunda anonimato com Adão no mato, nem abóbora celeste com abóbora celeste. Não coma veneno, examina as Escrituras, senão você poderá ser destruído, enganado. Deus colocou a Bíblia nas suas mãos. Para que Ele colocou? Para a gente deixar aberto no Salmo 91, né? Lá, como que fosse um amuleto? Não é nada disso, irmãos. A Bíblia foi feita para ser lida, reverenciada, com temor e tremor. É o falar de Deus. Ai, Deus não fala comigo. Você não lê a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, você já tem o falar de Deus. Vai trazer conforto, traz salvação, traz vida, traz consolo, traz sabedoria, traz santidade, traz justificação, traz tudo que você precisa. Tudo que eu e você nós precisamos. Então, queridos, o veneno é mais perigoso do que a inanição. Por isso que essas colicíntidas que nós lemos lá, não eram alimento, mas eram veneno. E o povo estava comendo. Morte na panela. Eram instrumentos de morte e não de vida. Eu sei que para muitos irmãos que às vezes não têm conhecimento do Senhor da sua palavra, eles pensam que esse caminho que eles estão trilhando é um caminho que vai levar à vida, mas não é isso que a Bíblia diz. Por exemplo, abra comigo em Provérbios capítulo 16, versículo 25. Provérbios 16, versículo 25. Temos uma declaração da palavra aqui bastante significativa. Porque, irmãos, às vezes nós saímos pelo mundo em busca de coisas que achamos que nos ajudarão e nos satisfarão, mas em vez disso, elas nos trazem simplesmente uma coisa chamada morte. Morte. Provérbios 16, verso 25. Escute aí, olha só. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Irmãos, quantas e quantas pessoas estão iludidas com seus conceitos estúpidos na sua mente, que é denominada lúcidos, mas não tem realidade espiritual? Queridos, como podemos anular, como podemos, irmãos, virar as costas pelo amor que foi dispensado a nós, lá na cruz em Cristo? Deus nos amou de uma forma tão grande, tão rica, tão profunda. Com amor eterno eu te amei. Como podemos rejeitar este amor que morreu por você? Irmãos, que mistério! O Deus imortal morre numa cruz, por tua causa, pelo teu pecado, pelo meu pecado, nos fazendo participar da sua morte e ressurreição, para nos dar vida eterna. Irmãos, isso não é religião, isso é cristianismo, isso é verdade do evangelho pura, que liberta, que transforma, que restaura plenamente as nossas vidas, mas nós não queremos, nosso coração é duro, é empedernido. Misericórdia, irmãos, que tristeza é isso. Olha, quando nós ouvimos a palavra e nós não cremos, Jeremias capítulo 13 vai dizer que o Pai, Ele chora em segredo, em silêncio, porque Ele não quer que ninguém vá para o inferno, mas o que Ele pode fazer mais? Se Ele nos deu seu Filho Jesus, que é o tudo que Ele tinha, o que Deus pode fazer mais por você? Ele é tão cavaleiro, nosso Deus e Pai. O Espírito Santo é tão cortês, que Ele não vai enfiar a goela abaixo no seu coração, não. Ele vai, de uma maneira tão dócil, mostrar a realidade daquilo que Cristo é e fez por você e por mim. Mas Ele não pode obrigar você a crer, irmãos. Nem nós também podemos obrigar ninguém a crer. Temos a pregação, mas, queridos, quando nós rejeitamos essa palavra, sabe o que pode acontecer? O próprio Deus envia aos corações a operação do erro para que as pessoas creem na mentira. Aí eles vão viver uma vida de religião. Você tem que fazer um propósito com Deus, não está na Bíblia. Tem que fazer uma campanha, você tem que fazer uma reunião de oração que vai destravar. Gente, se isso é veneno puro.
Está escrito na palavra aqui, por exemplo, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer, escute agora, infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele tem quanto poder? Todo poder. Mas eu sei que quando eu oro ao Pai, é segundo a vontade dEle. Irmão, se Deus tivesse ouvido as minhas orações, Ele ouve todas, mas respondesse com sim, eu estaria perdido hoje. Mas é segundo a sua vontade. É mais ou menos assim. De repente, está aqui o nosso irmão Magrão. E o filho dele tem 16 anos, né? E o Magrão é um cara muito rico. Riquíssimo demais. Não é rico de quem tem bastante fazendas, empresas. É um cara muito rico, viu? Magrão. E aí, de repente, o filho dele, pai, me dá um dinheiro para mim comprar uma BMW. Ele tem dinheiro. Mas você acha que ele vai dar uma BMW para o filho dele? É de menor. Então a gente ora e pede ao Pai, mas Ele vai nos atender segundo a vontade dEle. No momento certo, Ele vai estender a sua mão. Ele é um Deus que nos ama, irmãos. Então, se eu já tenho a vida eterna, você também que creu tem, você precisa de mais do que, irmão? Do que mais você precisa, irmãos? Precisa de louvar, de agradecer Ele, viver uma vida que de fato o agrade. Porque é tão bom agradar aquele que a gente ama, né? Nosso amado Senhor habita em nós, Ele está em nós e Ele quer se manifestar através de nós de uma forma tão maravilhosa. Mas você quer? Se você quer, saiba que Ele quer. Se você quer, fala assim, Senhor, revela-me a sua graça, revela-me a obra consumada no Calvário. A palavra fala assim, último versículo. Abra comigo, 2 Timóteo 2, versículo 11, nós vamos encerrar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Texto maravilhoso, irmãos. Coisa boa, coisa que traz segurança para o nosso coração, para a nossa vida. 2 Timóteo 2, versículo 11. Nós sabemos que o nosso Deus e Pai, Ele é fiel e Ele tem uma palavra fiel. Entende, irmãos? Diz assim, 2:11. Fiel é esta palavra. Presta atenção aqui agora. Aí a outra palavra já aparece se. Aqui não é o Espírito forçando. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, é para você crer se você morreu com Ele ou não. Se você falar, eu não quero crer, tudo bem, Ele vai respeitar. Agora, se você crê, amém, eu creio. Se já morremos com Ele, com Cristo, também viveremos com Ele. Que coisa linda, irmãos. Se você não creu que morreu e ressuscitou com Ele, amém. Se você creu que morreu e ressuscitou com Ele, amém. Você tem a vida eterna, tem a vida de Cristo, você tem tudo o que você precisa. Você vai deixar de ser essa pessoa chata que você é e vai ser uma nova criatura e Cristo será a sua vida e vai se manifestar através da sua e da minha vida. Nós somos um em Cristo. Aquele chato, tempo atrás nós pregamos aqui a salvação de um chato, morreu com Cristo, foi crucificado, morreu. Agora, Cristo é a nossa vida, aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que de fato consegue se alegrar até em momentos terríveis. Vem a tristeza, vamos entristecer, mas a alegria, ela vem pela manhã. Irmãos, que o Senhor continue falando aos nossos corações, se manifestando, se revelando a cada um de nós. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, como somos gratos ao Senhor, por tudo aquilo que Cristo é e fez por cada um de nós. Obrigado, Pai, pela obra consumada no Calvário. Ele nos atraiu, nos incluiu ali na sua morte, fomos sepultados com Ele, ressuscitamos com Ele, Cristo é a nossa vida, Pai. Pai, a Tua palavra não volta para Ti vazia, mas ela tem o poder de fazer aquilo que lhe apraz. Faz ela prosperar para a qual foi designada, Pai, para esse tempo que estivemos aqui reunidos. Graças Te damos, em nome de Jesus nós oramos. Amém.